Tem saído muita notícia sobre a delação premiada do coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Ajudante de ordens é o Sombra, é aquele camarada que está sempre com o presidente está com dor de cabeça, ele dá o remédio, ele chama o médico se for preciso, se o presidente espirrar é o primeiro que fala saúde, né? Se o presidente conta uma piada é o primeiro que ri, está sempre à disposição. No caso do Mauro Cid, ele ajudava a fazer a mala do presidente, ele cuidava de coisas pessoais do presidente, contas e coisas. Então, sempre viajava com o presidente, viagem internacional, viagem nacional. Tinha coisa que a família do presidente não sabia, ele sabia, porque é normal, está sempre colado no presidente da República. É um secretário particular militar. É isso que é o ajudante de ordens. E, claro, cada presidente usa de um jeito. O ex-presidente Bolsonaro usava o Mauro Cid muito. Então, o Mauro Cid tudo via, tudo ouvia, fazia as ligações para o presidente, atendia as ligações e passava para o presidente, cadastrava, registrava e cumpria todas as funções que pode cumprir um ajudante de ordens, aí depende muito do estilo de cada um. Sombra. E foi esse acesso, essa relação que ele ofereceu para a Polícia Federal para fazer um acordo de colaboração depois que ele foi preso no início de maio, acusado de participar de um esquema, aliás, participar de um esquema não, né? De ser o esquema, de ter viabilizado o esquema de falsificação de dados de cartões de vacinação, colocando no sistema do Ministério da Saúde, que é uma fraude, é um negócio absurdo. Aí ele ficou preso de maio até setembro. Em setembro ele fez um acordo com a Polícia Federal, prometeu entregar uma série de informações e esse acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. E em seguida ele recebeu a liberdade provisória e acabou deixando a cadeia com uma tornozeleira eletrônica. E aí tem vazado muito conteúdo desse acordo dele, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que significa um acordo de colaboração. Acordo de colaboração é uma promessa que alguém acusado de cometer crimes, e só o acusado de cometer crimes, porque ele tem algo para trocar, ele tem as penas e ele tem informação. Então, dão a ele uma pena e ele tem informação. Então ele fala, olha, eu entrego umas informações e em troca eu queria receber uma redução de pena. E ele fica nesse acordo amarrado a entregar uma forma de chegar às provas. E o acordo foi homologado. Quando a gente ouve o acordo foi homologado, muita gente pode imaginar que o Alexandre de Moraes leu o conteúdo do acordo e disse gostei, não gostei, informação pertinente, informação impertinente. Não é isso que é a homologação. A homologação é formal. É como se, por exemplo, alguém desenhasse um carro e entregasse para um órgão para dizer o seguinte, isso aqui é um carro? Ele diz, olha, tem 4 rodas, tem freio, tem direção, tem. Ele não está avaliando se funciona bem, se o carro para, se o carro não para, se o pneu é bom, se o pneu é ruim, se o motor funciona ou não funciona, se tem ar-condicionado ou não. O princípio do carro está ali preservado? Tá. O princípio da colaboração, da delação premiada, tá. É legal? Cumpre as leis? Cumpre. É regular? É regular. É fruto da vontade do delator? É fruto da vontade do delator. Ele foi ameaçado de alguma forma? Não, não foi. E nessa hora o juiz pode chamar, inclusive, o delator para falar, me conta aqui, longe de todo mundo, tal, como é que é esse negócio aí? Ninguém te pressionou? Não, ninguém me pressionou, é fruto da minha vontade, eu quero isso mesmo e tal. Então, é isso que o juiz faz. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez. É isso que o juiz sempre faz. De forma que a homologação não é uma chancela do Poder Judiciário ao conteúdo do que fala o delator, mas é a autorização para que a conversa, posto que regular, posto que legal, posto que fruto da vontade do delator, siga em frente. Além disso, os órgãos de investigação ganham o direito de alguns pedidos para a justiça. Olha, eu quero um mandado de busca e apreensão em função dessa informação que está no acordo, eu quero poder quebrar esse sigilo telefônico ou então quebrar esse sigilo bancário. Então,
o investigador ganha acesso aos poderes da justiça pelo acordo de colaboração. Mas, volto a insistir, em nenhum momento é um referendo ao conteúdo pactuado. E a gente vai vendo os conteúdos deste acordo de colaboração e eles soam esquisitos. Não porque não sejam verdadeiros, porque não tenho aqui meios de avaliar se são verdadeiros ou não são verdadeiros. Mas diz lá o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-tenente-coronel, aliás, ele é tenente-coronel, o ex-ajudante de ordens, diz o seguinte: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro faziam parte de um conselho, de um grupo, né, de conselheiros, né, que tinha uma coisa formal, que ficava incitando o presidente Bolsonaro a dar um golpe. Veja, o golpe de Estado é um crime. Agora, na Lava Jato, a gente se acostumou a ver vários acordos de colaboração negociados pelo advogado do delator com os procuradores, com o Ministério Público, outros foram fechados pela Polícia Federal, mas quando você ia ver, muitas das informações não conseguiam encontrar o elemento de prova. E aí a delação, a colaboração caía por terra. Essa do Mauro Cid, como eu falei, foi fechada pela Polícia Federal. O Ministério Público não queria. Já estava achando isso meio esquisito. E tem deixado muito claro que não aposta nessa delação. O subprocurador-geral, Carlos Frederico dos Santos, que está investigando os ataques do 8 de janeiro aos prédios públicos de Brasília, ele deu algumas entrevistas nos últimos dias falando sobre esse acordo. Olha o que ele falou para o jornal O Globo, eu fiz questão de anotar. Abre aspas. Não faço críticas à Polícia Federal, mas meu olhar é do órgão acusador. Explico. Só o Ministério Público e a Polícia Federal podem fazer acordo de colaboração, mas apenas o Ministério Público pode fazer a denúncia. Então ele diz, o meu olhar é do órgão acusador. Só ele pode fazer a denúncia. Se não tiver materialidade, o Ministério Público não deve fazer a denúncia. Mas aí vem, não faço críticas à Polícia Federal nem a quem firmou o acordo, mas meu olhar é do órgão acusador. E nessa perspectiva, posso afirmar que ali há só narrativas e não há robustez para o oferecimento de denúncia. Então a gente vai lendo as notícias, acompanhando o noticiário. Oh, a mulher dele fez isso aqui, o filho dele fez, ele fez, o outro fez. E o Ministério Público, que já denunciou um monte de gente, olha e está falando, olha, desculpa, mas eu não estou vendo, só vejo narrativas, não vejo robustez para o oferecimento de denúncia. Não é o juiz, não é o advogado do Bolsonaro, que não é o advogado do Eduardo Bolsonaro, não é o advogado da Michele, é o órgão acusador, é o Ministério Público que está dizendo, olha, não enxergo, não enxergo. A Polícia Federal fez o acordo, o Alexandre de Moraes sancionou, o Ministério Público está em dúvida. E se essa visão do Ministério Público prosperar, o que vai ser desse caso? Ele vai virar pó. Então, até agora, o Mauro Cid está oferecendo aquilo que ele tem para oferecer. Óbvio, se ele tivesse uma coisa melhor para entregar, ele já teria passado a documentação para a Polícia Federal. E, aparentemente, o que ele tem são coisas que ele ouviu. Como eu disse, ele, como ajudante de ordens, tudo via, tudo ouvia, documentos que passavam pela mão dele. Então, tá bom, mas os documentos passaram pela mão dele, mas ele não reteve, até porque não deveria, não poderia, não seria razoável. Mas o que ele ouviu está na memória dele, mas não está documentado. Ele gravou, porque se ele tivesse gravado, ele estaria agindo de má fé, né? Uma coisa meio bizarra ele gravando. Então, temos uma situação estranha. Um camarada que está preso por por 2 crimes, né? Ele vai responder por pelo menos 2 crimes. O crime daquele peculato digital, que é a falsificação do banco de dados do Ministério da Saúde, também vai responder pela venda de relógios, porque é do patrimônio público, vamos ver o que vai acontecer. E ele diz que tem coisas mais graves para entregar. E até agora o Ministério Público que está ouvindo não gostou do que ouviu. Na Lava Jato isso aconteceu demais e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Razão pela qual eu trouxe isso aqui, porque a gente dá com razão e destaque o que ele diz,
mas é preciso colocar em perspectiva para a gente não ficar achando que porque ele falou, as coisas são uma verdade absoluta. A verdade da justiça não basta que seja verdadeira, ela tem que ser evidenciada, tem que ser provada. É isso que interessa. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.